Pronto, está gravando. Estão vendo minha tela aí, né? Então tá bom. Ups. Não, isso aqui não está feio assim. É assim que eu quero. Alright, vamos lá. Pronto, estão vendo aí? Aham. Então tá bom. Então esse aí é o último slide da aula passada, só a última aula sobre teoria de bandas. Então o comentário é esse aqui: o espectro de bandas. N é o índice da banda, né? 1, 2, 3 e tal coisa. E o Q é um ponto lá da primeira zona de Bloom. E a densidade de estado são maneiras alternativas de se caracterizar as propriedades eletrônicas dos sólidos. A densidade de estados contém menos informação, naturalmente, do que a banda. Né? Mas muitas vezes, para simplesmente propriedade, para ter uma olhada, para estudar propriedades que só dependem da energia dos estados, tipo calor específico, a densidade de estados é suficiente. Tá? Mas para propriedades de transporte, onde é importante saber os vetores de onda que têm determinadas energias, conforme a gente vai ver daqui a 2 aulas, aí você precisa das bandas mesmo. Mas, enfim, é isso. E o espectro de bandas, o EN de Q, de elétrons livres, mesmo para metais alcalinos, tem sérios problemas. Né? A semelhança é apenas qualitativa com o espectro real, mesmo para metais alcalinos, né? Que seriam os melhores candidatos para serem descritos como elétrons livres. Né? Então, aquele modelo lá do Sommerfeld, de 1928, ele realmente tem seríssimas limitações. Né? Ok, então o que ficou faltando responder na última aula é isso: como é que as bandas de energia estão relacionadas com os orbitais atômicos. Porque, afinal de contas, a gente não quer perder de vista o fato de que estado sólido, no fundo, é física molecular, né? Só que é uma molécula grandona. Né? Então, eu queria entender lá os estados eletrônicos como oriundos dos orbitais atômicos dos átomos que constituem o sólido. Né? E é exatamente essa formulação, esse modelo que a gente chama, né, modelo tight binding, que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, que permite você ver essa conexão muito claramente. Tá? Então, esse aí é tirado só dessa seçãozinha aqui, marcada em vermelho, aqui do capítulo 9. Tá? Então, do Kittel mesmo, é só essas 2 ou 3 páginas aqui do negócio. Mas tem esse link que está aqui, que é um link muito legal aqui, onde o cara explica muito direitinho. Eu tirei algumas figuras desse link aqui. Depois vocês dão uma olhada. É um textozinho de uma página de internet e tal, mas está muito bem explicadinho lá. É mais ou menos nessa linha aí. Mas, enfim, vê aí o que você se sente mais confortável lendo. Ok, então primeira coisa, antes de apresentar o modelo, eu preciso de uma pausa aqui de mecânica quântica, que é o seguinte: como é que você consegue transformar a equação de Schrödinger de alto valor numa equação matricial? Qual é a mágica que permite você fazer isso? Não ter que resolver uma equação diferencial parcial de alto valor, que em geral é um troço cabeludo, e transformar aquilo num problema de uma matriz 3x3, um troço bem simplesinho lá de álgebra de ensino médio, quase. Como é que você consegue fazer essa mágica? O truque é esse: é escrever a autofunção, que é a incógnita do problema, em termos de um conjunto finito. Aí você usa um número finito, pequeno, né, de funções conhecidas. De que maneira exatamente? Dessa forma que está aqui. Ó. Então, o problema que você quer resolver é esse. Né? Então, isso serve para qualquer problema, não é só estado sólido, não. Esse truque aí funciona para qualquer situação de mecânica quântica. Você tem um hamiltoniano, e você está atrás das funções de x, no caso aqui unidimensional, das funções de x que são autofunções do operador hamiltoniano, que quando o operador hamiltoniano atua nelas, elas viram elas mesmas multiplicadas por um número. Esse número se chama alto valor e elas são ditas autofunções do hamiltoniano. E os autovalores, invariavelmente, quando você resolve isso exatamente, tipo assim, você vai fazer isso na mecânica quântica 1. Na verdade, tem uns poucos potenciais, uns poucos problemas físicos onde você realmente consegue resolver esse troço analiticamente. A destacar aqueles poços de potencial constantes aos pedaços, né, o poço finito, aquelas coisas assim, dá para resolver, mesmo assim, não é exatamente analiticamente, porque você tem que resolver lá uma equação transcendental, mas dá para resolver. Isso aí resolve até em física moderna. Em mecânica quântica, você aprende a resolver o oscilador harmônico e o átomo de hidrogênio. E a lista não vai muito além disso, não, o que dá para resolver exatamente. Então, a gente tem sempre que recorrer em mecânica quântica a aproximações. Essa aqui é uma das mais, digamos assim, frutíferas, essa que a gente vai discutir aqui agora. Então, o truque é esse. Em vez de tentar sair atrás dessa função que está aqui, você escolhe 2 funções φ1 e φ2.
φ1 e φ2 você que escolheu, tá? Isso aqui não tem incógnita, você sabe exatamente que funções são essas, né? E tenta supõe, né, que a função incógnita pode ser escrita como uma combinação linear dessas funções que você escolheu, que se chamam as funções base. Aqui eu estou ilustrando o caso de 2 funções base, mas você pode fazer com 3, 4, 5 funções base, com quantas você quiser, né? E aí o problema se torna encontrar essas constantes, C1 e C2. Em vez de encontrar uma função, você passa a querer encontrar apenas números, C1 e C2, em vista do fato de que φ1 e φ2 já são conhecidos. Mas trata-se de uma aproximação, por isso que isso aqui é inexato, né? Você supõe que a função incógnita possa ser expressa dessa forma. A escolha das funções base e o número delas, né, é a chave para a qualidade do resultado, tá? Muito bem. É conveniente você escolher essas 2 funções de tal maneira que elas sejam ditas ortonormais. Ortonormal significa isso. Em mecânica quântica significa que a integral o i e o j aqui pode ser 1 ou 2, tanto faz, né? A integral de uma função conjugada vezes a outra, integrado sobre todo o eixo x, dá 1, caso as funções sejam as mesmas. Isso aqui por φ1 dá 1. Aí a função tem norma 1, que a gente chama, né? Mas se você fizer φ1 e φ2 aqui, dá 0. Aí você diz que elas são ortogonais, tá? Essa é a versão de ortogonalidade no espaço de funções, né? A analogia com isso que está sendo feito aqui, em termos de vetores, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito mais intuição do que o espaço de funções, é isso aqui. Você tem um vetor em 3 dimensões que ele é exatamente escrito dessa forma. As 3 componentes dele e os 3 vetores base i, j, k. Mas aí você faz uma aproximação e diz assim, ó, eu vou usar só os pedaços i e j do vetor, né? É o análogo disso. Uma função, de fato, ela só consegue ser expressa exatamente numa base do espaço de funções. Acontece que a base de um espaço de funções é sempre infinita, infinito dimensional, né? O espaço de funções tem dimensão infinita. Então, você nunca consegue escrever qualquer função usando só 2. Não tem como fazer isso, né? Então, é uma analogia com o caso aqui. Você escolheu uma base limitada, né, para exprimir o seu vetor, né? E a história da ortogonalidade, que em espaço de funções se escreve assim, no caso de vetores é isso, né? É o produto interno. Isso aqui se chama produto interno de funções. Exatamente como isso aqui é produto interno de vetores, né? É igualzinho, tá? Então, esse aqui é o espírito. Você vai fazer essa hipótese que está aqui, essa aproximação. Tá bom. E aí, o que isso simplifica? Está ali o problema que você quer resolver. Aí você tem 2 passos só o processo. Você primeiro substitui a sua aproximação naquela equação. Está aqui. Substituir. Apaguei lá o psi e escrevi o que eu estou dizendo que ele vai ser, né? Escrevi ele dessa forma, de um lado e do outro, né? E aí o próximo passo é projetar nas duas vetores base, nas 2 funções base, φ1 e φ2, né? A analogia no contexto de vetores é assim: quando você tem um vetor expresso em componentes, você chama, quando você toma um produto escalar do vetor num dos vetores base, no caso aqui o vetor i, chapéu, por exemplo, você diz que você está projetando o vetor na direção i, é assim que se chama, né? E aí ele produz a componente do vetor na direção x. Projetar no espaço de funções é inteiramente análogo, só que o produto escalar no espaço de funções é aquela integral vezes a função complexo conjugada, mas é a analogia completa. Então, você projetei, peguei essa função de x que está aqui, né? Multipliquei por φ1 estrela e integrei. Isso é o análogo dessa coisa que está aqui no espaço de funções, né? Faço de um lado e do outro, tá vendo? É isso aí. Eu estou projetando, no caso aqui, na função base 1, ok? Muito bem. Aí vem nesse lado direito, pelo menos, eu já posso usar direto a hipótese de ortogonalidade, né? Lembra que o produto escalar de φi com φj é 1 se eles forem iguais e dá 0 se eles forem diferentes. Então, você vê que aparece aqui o produto escalar, né? Aparece φ1 estrela φ1 integrado, esse é o produto escalar de 1 com 1, isso aí é 1, né? Por outro lado, esse φ1 estrela multiplicado pelo φ2, está vendo aqui? Integrado é o produto escalar de 1 com 2, que é 0. Entendeu? Esse cara aí some. Então, esse lado esquerdo fica simplesmente E vezes C1. Só isso, né? O lado direito, não. Mas o lado esquerdo, sim, né? E aí, essa que é a equação que a gente escreve em termos de símbolos. Esse H11 vezes C1, esse C1 que está aqui é esse C1 que está aqui. Esse C2 que está aqui é esse C2 que está aqui. E esses símbolos que foram introduzidos aqui, H11 e H12, são chamados os elementos de matriz do operador hamiltoniano. Eles são, olha, por exemplo, o H1 é isso aqui, é φ1 estrela, o operador hamiltoniano, vezes o φ1.
né? O H12 é o φ1 estrela, o operador hamiltoniano e o φ2, entendeu? O símbolo é bem trivial, o significado, né? E perceba que, como você conhece, você que escolheu, né, o φ1 e o φ2, esses números aqui, você que conhece, tudo bem que você tem que fazer uma integral, né? Mas você, a princípio, pode calcular essa coisa aí que está aqui, né? São números, né? O H e J são números calculáveis, perfeitamente calculáveis, uma vez que você escolheu a base, né? Então, isso aqui é conhecido, mas o C1 e o C2 não são, né? Nem o E que está ali. Aí, quando você projeta no φ2, dá um troço inteiramente análogo que está aqui, né? E você percebe que você sempre ganha uma equação por função base. Por quê? Porque quando você tem N funções base, você pode projetar essa equação em N funções diferentes. Cada uma delas vai dar uma equação, né? Então, no caso aqui, eu tinha duas funções base, né? Então, eu obtive duas equações. Aí você percebe que essa coisa que está aqui tem exatamente o formato matricial, que é o que eu falei que a gente queria fazer, né? Então, tá aí, esses números todos aqui são conhecidos, né? E o C1 e o C2, que é a incógnita, e o E, que é a incógnita. Esse é um problema de alto valor trivial, lá de ensino médio, né? Esses números aqui são todos conhecidos. E aí você resolve e você encontra dois autovalores. Né? Um problema de alto valor 2 por 2, você encontra dois autovalores. E esses dois autovalores são a sua aproximação, tá? Que é a solução aproximada. Usando base de duas funções, você obtém dois autovalores. Esse aqui é o exato, né? Então, você percebe que essa coisa que está aí não revela o espectro inteiro, né? Só revela dois autovalores. Mas se você tiver escolhido o φ1 e o φ2 de maneira, digamos assim, fisicamente razoável, de maneira que você meio que se suspeita qual é a pinta das autofunções aqui num determinado trecho de energia. Geralmente é assim que funciona. E aí, então, você cozinha lá os vetores base para terem alguma semelhança com esses caras. Então, os dois níveis que você vai obter, eles vão aproximar o espectro real numa regiãozinha bem limitada ali do espectro, né? Essa sua aproximação não vai dizer nada a respeito disso aqui, né? Das energias mais altas, né? Mas é isso que, enfim, é isso que consiste o truque. Tá? Escolhe uma base para exprimir a sua função incógnita, com quantos elementos você quiser, quanto mais, melhor, né? E aí depois você projeta a equação de Schrödinger independente do tempo em cada um dos vetores base e você encontra um problema algébrico de alto valor, N por N, onde o N é o número de bases que você escolheu. Tá certo? É isso. Isso aí funciona em qualquer tipo de problema. Bom, enfim, você pode usar isso aí para qualquer tipo de problema quântico. Nem sempre isso aí dá resultados bons, né? Mas, enfim, você sempre pode fazer isso. É uma aproximação, mas sempre dá para fazer isso. Fim da pausa. Ok. Agora, como é que a gente vai aplicar esse troço aí para o nosso problema aí de teoria de bandas? É assim. Primeiro eu vou mostrar como é que a gente vai usar os vetores, só antecipando, né? Os vetores base vão ser os orbitais atômicos dos átomos que constituem o seu material. O que você está estudando? Silício? Ah, bom, então você vai lá atrás dos orbitais atômicos do silício, os de valência, naturalmente, né? Os orbitais lá, deixa eu ver aqui, os orbitais 3s, né, e 3p, né, que são os orbitais de valência do silício, e monta a sua função incógnita usando esses orbitais. Eu vou ilustrar exatamente como é que se faz isso aqui num contexto unidimensional. Então, você tem lá uma cadeia de átomos, né? Esse x aqui está denotando a posição dos átomos, né? Bom, enfim, x é isso, é a coordenada do átomo, de onde que ele está no ponto. Essa bolinha preta, você pensa que é um átomo de silício, por exemplo, numa suposta cadeia unidimensional de silício. E esse orbital azul que está aqui, que tem o argumento x menos xn, é para indicar que ele está centrado exatamente sobre a posição do átomo xn, seria um dos orbitais lá do silício, né? Um orbital atômico que eu estou qualitativamente mostrando aí dessa forma. Aí, entendeu? É isso. Ok, e aí? Como é que eu vou montar uma função de Bloch usando essa coisa que está aqui? Isso aqui seria um outro orbital atômico centrado no xn-2, né? Como é que você faz isso? Em realidade, isso eu acabei de falar, né? Em realidade, os orbitais atômicos são essas coisas que estão aqui, né? São os orbitais S, que são essas esferinhas aqui, né? Os orbitais P, que tem essa parte positiva de um lado e negativa do outro, Px, Py, Pz, né? Orientados nas três direções cartesianas. Os orbitais D, que são uma confusão danada aqui, tem 5 tipos, né? 5 sabores aí de orbitais D e tal, e coisa em geral se usa isso aí, né? Em cálculos para valer mesmo, os orbitais que você escolhe para escrever as suas funções incógnitas do cristal são essas aí, né? Muito bem. Ok.
Então, a alternativa 1 para eu quero montar uma função de Bloch, tá? Porque eu sei que eu tenho um cristal, né? Então as autofunções têm a cara da função de Bloch. Então, como é que você faz? Primeira alternativa, está aqui a minha proposta de função de Bloch, vai ser escrever o E na I QX, aquela coisa que a gente já viu na aula passada, e aqui tem que ter uma função periódica. Aí olha como é que eu estou escrevendo a função periódica. Eu estou somando sobre todos os orbitais atômicos de todos os átomos. Estou fazendo isso aqui, ó. É isso aqui, que é essa soma que está aqui, está ilustrada aqui. É isso aqui, é um orbital, é a soma de todos esses caras ali. Claramente, isso aqui, continuando para a direita e para a esquerda, né? Claramente, essa coisa que está aqui tem a natureza desejada de uma função U de x, que ela seja periódica, né? Um bicho desse sozinho aqui não serve, porque ele não é periódico, né? Isso aqui sim, isso aqui é periódico. Então, quando eu somo os orbitais atômicos centrados em cada um dos átomos, eu montei uma função periódica, como o teorema de Bloch exige, né? O teorema de Bloch exige isso, né? Uma onda plana e uma função periódica. Está aí, é uma maneira de fazer isso com orbitais atômicos. Está vendo ali? O φ ali é um orbital atômico. Essa seria a primeira alternativa, mas a alternativa mais conveniente do ponto de vista prático é essa pequena alteração que está aqui. Observe que a função que eu tenho que somar aqui, a única exigência é que ela seja a mesma função para todos os átomos e centrada em cada um dos átomos, né? E tem que ser genericamente uma função de x menos xn, né? Então, olha o que eu coloquei aqui dentro. E na menos i, que o fato do argumento aqui ser x menos xn, igual ao dessa função, garante que essa soma que está aqui, ela tem a periodicidade do cristal, entendeu? Mas é que ela tem uma conveniência extra, que é que esse E na I QX aqui cancela com esse E menos I QX aí, e você tem essa função que está aqui. Pode ficar certo, apesar das aparências disso aqui não lembrar muito essa E na I QX vezes U de X, isso aqui tem a propriedade da função de Bloch. Ele é um autoestado do operador de translação, tá? E, enfim, essa que é a maneira como a gente representa uma função de Bloch no modelo tight binding, tá? Dessa forma que está aqui. Perceba que E na I QXN não é uma função de x. O xn é a posição do átomo, né? Isso aqui são números, né? São fases, melhor dizendo, né? Números complexos, e aí vezes uma fase, né? Então, na verdade, a função U, desculpe, a função que está sendo, desculpe aqui, tá certo. Essa função que está aqui representada é essa que está aqui, ó. Você pega essa coisa que está aqui e multiplica ela por E na I QX menos 2. Que é a posição onde ela está centrada. Pega essa função toda e multiplica por esse cara que está aqui. Pega essa função toda e multiplica por esse cara aqui. Esse efeito de pegar essa função periódica azul e multiplicar por esses números é produzir uma função de Bloch. Né? Que pode, como você está vendo aqui do lado esquerdo, né, ser escrito como E na I QX vezes uma função periódica. Tá bom? É isso. Bom, é isso, é uma conveniência técnica. Você podia fazer isso aqui também, né? Mas, enfim, é essa aqui que é a conveniência técnica. O que você conseguiu fazer aqui? O que você fez? Eu escrevi uma função de Bloch em termos dos orbitais atômicos dos átomos constituintes do cristal. Eu já estou agora caminhando na direção de ser capaz de associar a banda que inevitavelmente vai aparecer aqui do meu problema com o orbital atômico que eu escolhi escrever aqui, percebeu? É assim que você vê a origem atômica, digamos assim, das bandas, desse processo que está aqui. Bom, agora como é que a gente avança aqui nesse negócio? Agora eu faço aquelas duas coisas, né, que eu falei que tinha que fazer. Eu tenho que, uma vez que você tem uma expressão da sua função, aqui, ó, da sua função incógnita, escrita dessa forma que está aqui, eu substituo na equação de Schrödinger e projeto. Né? E projeto nos vetores base. Os vetores base, se você estiver pensando assim no seu contexto aqui, seriam esses orbitais atômicos centrados em cada um dos átomos. Né? Você já vai ver aqui como é que funciona. Deixa eu melhorar a notação aqui, usar a notação de Dirac e escrever isso dessa forma. Essa coisa que está aqui vai ser a minha função de Bloch, né? E aqui está uma soma sobre todos os átomos, um fatorzinho de fase associado a cada átomo e o orbital atômico centrado naquele átomo N. Tá? Esse é o significado desse N que está aqui, quer dizer, o orbital atômico centrado no N. Mas todos os orbitais são iguais. Tá? Todos são do tipo S, então, possivelmente 3S, né? É o 3S sentado nesse átomo, o 3S sentado naquele átomo e tal coisa. O N está indicando apenas aonde ele está sentado. Tá? Bom, então está aqui, eu tenho que substituir essa soma que está aqui nessa expressão que está aqui. Então está aqui. Bom, se você não percebeu ainda, né, o H aqui em questão é a energia cinética mais o potencial cristalino. Né? Então está aqui, você tem que fazer essa conta que está aqui.
fazer, enfim, essa equação de Schrödinger vira, independente do tempo, vira escrita dessa forma que está aqui. Agora você projeta, né? Você projeta no orbital atômico centrado em uma célula K genérica. Projeta essa equação que está aqui. Né? O que significa exatamente dizer isso? Significa isso, você pegar o Bra correspondente e botar do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo desse H, e do lado esquerdo dessa coisa que está aqui. É isso aqui que você tem. Entendeu? Isso aí é o que significa projetar. Né? Bom, aí eu posso, obviamente, isso aqui são números, eu inverter aqui a soma e tal coisa, isso aqui vira a soma sobre todos os sítios, e daí QX, e esse elemento de matriz que está aqui. Ó. O que é isso aqui? É o elemento de matriz do Hamiltoniano entre um orbital atômico sentado no sítio N e um orbital atômico sentado num outro sítio lá, K, entendeu? E isso que apareceu aqui é o que se chama do produto escalar, né? A sobreposição direta, né, do orbital atômico sentado em N com o orbital atômico igual a ele, né, só que sentado no outro átomo K. Você tem que saber o que são essas coisas aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Né? É isso que o modelo Tight-Binding faz umas aproximações sobre o que você vai fazer com esse produto escalar e o que você vai fazer com essa coisa que está aqui. E é isso que eu vou explicar aqui. Isso que é peculiar do átomo do modelo Tight-Binding, por isso que ele é bem rudimentar mesmo. Você vai ver que as aproximações para esses dois termos que estão aqui, eles são um pouquinho grosseiras, né? Bom, então, é isso que acontece. Então, está aqui, uma maneira... Primeiro, eu tenho que mostrar como é que eu vou escrever. Eu vou caminhar nessa direção, tá? Eu vou caminhar na direção de explicar quem é esse produto escalar, esse elemento de matriz, e quanto que vale esse produto escalar. Mas, primeiro, eu preciso reescrever o potencial cristalino. Está aqui o nosso orbital atômico aí sentado no átomo N, ali naquela posição, e está aqui o potencial. Esse é o potencial atômico. Né? Cada átomo tem um potencial atômico, né? Que ele apresenta ao elétron que estaria sentado nele. Mas não é isso que o elétron no cristal vê. O que o elétron no cristal vê é isso, é a soma de todos esses buraquinhos aqui. Né? Aí, quando você soma todos eles, dá essa função periódica que está aqui. O potencial cristalino é periódico, né? Consistindo da soma de todos esses potenciais que estão aí. Tá? Bom, mas o que vai ser explorado? O que vai ser explorado é o seguinte, é que esse orbital atômico é o orbital atômico do átomo isolado, né? No espaço sideral, lá, o átomo de silício sozinho e tal coisa. O elétron do átomo de silício ele vê esse potencial preto. Né? E essa função azul, supostamente, é a autofunção do átomo de silício isolado, entendeu? Desse potencial preto, portanto. Né? Então, eu vou fazer aparecer esse potencial preto nessas ondulações cinza que estão aqui. Eu vou destacar o potencial preto. Né? Eu vou escrever o potencial cristalino, que é essa coisa oscilatória aqui, periódica, cinza, eu vou escrever como sendo o potencial atômico sentado no sítio N, que é essa curva preta que está aqui, mais alguma coisa. Só para você ter uma ideia do que é essa alguma coisa, está aqui plotado. Aqui, ó, a soma dessa curva marrom com essa curva preta dá exatamente essa curva cinza que está aqui. Mas olha o que acontece aqui, a curva marrom, que é o resto, digamos assim, do potencial cristalino, ele é o potencial cristalino, tá vendo? O potencial cristalino normal, só que na região do átomo N, como você já destacou esse pedaço preto que está aqui, ele é praticamente zero, entendeu? É isso. Então, eu separei o potencial cristalino no potencial sentado num sítio N e de um resto. Tá? O resto tem essa pinta que está aí, que está mostrado em laranja. E, obviamente, você já percebeu que a escolha da célula N, onde você vai fazer essa separação aqui, onde você vai destacar o potencial atômico, é inteiramente arbitrária. Né? Qualquer célula é equivalente a outra. Né? Você pode fazer isso com N em qualquer célula. Tá? Bom, e aí, por que isso aí é útil? Agora vamos ver. Agora sim, o que eu tinha prometido. Né? Esclarecer o que é esse elemento de matriz e o que é esse produto escalar aqui desses dois orbitais. Qual é a aproximação que o método Tight-Binding faz para eles dois. Né? Primeiro, esse cara que está aqui, o produto escalar, que é mais simplesinho. Isso aqui em termos de uma integral, né? Isso é a notação de Dirac. Né? Em termos de uma integral, para valer, é isso aqui que significa. Né? É o orbital atômico sentado em xk e o orbital atômico sentado em xn. Tá? Em termos de um desenho. Está aqui o orbital atômico sentado em xn, está ali o orbital atômico sentado em xk. Esse aqui é o átomo N, e esse aqui supostamente é o átomo K. Aí olha essa integral aqui, aprecia a integral. A integral é o produto dessa função azul
vezes essa função azul integrada em todo lugar. Mas, porra, as funções são totalmente desconexas, tem uma está lá 1 quilômetro da outra, né? Então o produto das duas é zero, né? O produto desses dois barracos aqui azuis aqui é zero, né? Porque o rabo dessa função aqui, ó, quando chegar onde essa função é significativa, ele é zero. Então dá zero vezes lado dá zero, né? Então se as duas funções estiverem muito separadas, essa coisa aí é zero, esse produto escalar, né? Ah, mas se elas estiverem próximos, talvez não. Olha, tá vendo ali, ó? Ali ó, é pequeno ainda a integral, o produto das duas, não é a soma, tá? É o produto das duas funções que a integral ali está dizendo para você fazer. Então, o produto aqui no meio dos átomos ali tem alguma significância. Então, você percebe que esse produto escalar, provavelmente ele só é importante quando os sítios K e N estão muito, muito próximos, ou quando eles são imediatamente vizinhos, ou, obviamente, quando um está exatamente em cima do outro, né? Quando o N é exatamente igual ao K, aí a integral dá 1, né? Porque aí dá a integral de normalização do orbital, que dá 1, né? Aí o modelo Tight-Binding faz essa aproximação. Ele diz que o produto escalar do orbital sentado em K e sentado em N é zero se os caras não forem iguais. Mesmo essa integral que está aqui, o modelo ignora, né? Na verdade, num cálculo um pouquinho mais preciso, se poderia levar em conta essa integral aqui de primeiros vizinhos, que se chama, né? Essa integral de sobreposição, isso se chama integral de sobreposição. De primeiros vizinhos, você poderia levar em conta. Mas no modelo Tight-Binding mais rudimentar, digamos assim, você não leva isso em conta, não. Você só leva... Isso aqui é delta de Kn mesmo, e fim de papo. Tá? Então, eu esclareci quem é aquele cara ali, tá vendo? Aquele cara ali, na aproximação Tight-Binding, aquilo ali é delta de Kn. Tá certo? Ok. Agora, o outro fulano ali, esse outro fulano que está aqui, o elemento de matriz do hamiltoniano entre o φK e o φn. É aqui que a gente vai explorar o fato de que esses orbitais aqui, esse orbital φn, ele é autoestado do potencial Vn, né? Porque eu vou escrever o H daquela maneira que eu anunciei na página anterior. Né? Eu vou escrever o potencial como sendo o potencial atômico sentado em N, do qual esse fulano que está aqui é autoestado, né? Junto com o operador de energia cinética, naturalmente, e mais o resto, tá certo? Esse que é o truque, é por isso que eu falei, por isso que teve o slide anterior, né? É exatamente por causa disso aqui, porque eu escrevi, eu vou usar o fato de que isso aqui é o hamiltoniano do átomo N isolado, tá? E sobra apenas esse fulano que está aqui. Então, esse operador que está aqui, né? Esse é o hamiltoniano do átomo N isolado. Esse é o orbital atômico do átomo N isolado. Então, esse operador, quando atua nesse, dá a energia do orbital atômico N. Entendeu? Dá isso aqui. A energia do orbital atômico N, não, desculpe, N é a posição, né? Da energia do orbital atômico φ. Né? Dá exatamente isso aqui. Esse operador, de novo, aqui, ó, esse operador, quando atua nesse cara que está aqui, dá ele vezes a energia atômica. Entendeu? Por isso que eu subi com esses dois fulanos aqui e troquei por isso. Mas esse cara não. Esse cara aqui é aquele potencial verde esquisito lá que a gente viu na aula passada. Né? Bom, aí bom, isso aqui é a soma de dois termos, né? Isso aqui é um número, né? Então fica escrito dessa forma. Olha, de novo aqui apareceu a sobreposição, que a gente já sabe que é delta de Kn, e só falta dizer alguma coisa a respeito disso, né? Que é o único troço que o modelo Tight-Binding, digamos assim, produz como, digamos assim, novidade. O que ele vai assumir para essa integral, né? É esse careta aí que é o ponto, né? Então tá aqui, olha lá o potencial, esse é o potencial, esse aqui é o sítio N, né? Esse aqui é o sítio N, essa curva verde é exatamente o significado do potencial cristalino removido do potencial atômico do sítio N, tá? Essa coisa que está aqui, né? E você tem aqui, ó, um orbital φn, que está aqui representado em azul, né? E o orbital φk, que é esse cara aqui sentado no ponto K. O que você está calculando aqui nessa coisa que está aqui? Eu estou calculando, primeiro, o caso onde K igual a N. Né? O caso onde K igual a N, enfim, essa coisa que está aqui, em termos de uma integral, isso é a notação de Dirac, né? Em termos de uma integral, é isso aqui. Φ estrela de x menos xn, que é esse potencial, esse orbital azul, vezes ele mesmo, né? Então, isso vezes isso é o módulo ao quadrado, né, do orbital atômico, em N, vezes o delta Vn. Então, é isso que você está calculando. Esse é a curva azul, vezes ela mesma, vezes essa curva laranja aqui, que está aqui integrado sobre todo o espaço. O que você acha que é isso? Presta atenção na coisa mais pequenininha que tem aí, que é a curva azul, né? O orbital, ele só existe aqui nessa regiãozinha que está aqui, né? Então, independente do que o potencial oscile, faça tal coisa, quando você multiplica o orbital pelo potencial, todas essas oscilações aqui somem, porque o rabo da função aqui é zero, né?
E ainda tem mais uma coisa aqui que me leva a crer que essa integral é muito pequenininha, porque esse orbital que está aqui, apesar dele ser significativo aqui nessa região, aqui em torno do átomo, o potencial ΔVn ele é quase zero ali dentro, entendeu? Então, o produto de um troço que é importante numa região vezes outra pessoa que é quase zero, deve ser quase zero, esse troço que está aí, né? Então, a gente não ignora isso. Se você quiser calcular, você calcula essa coisa aí. Dado um potencial, você realmente pode calcular. Nesses programas mais sofisticados aí de estrutura eletrônica, os caras calculam isso aí no braço, né? No modelo Tech-Binding mais rudimentar, digamos assim, né? Você atribui um símbolo e meio que depois você brinca aí com o valor desse símbolo aí para ele meio que tentar reproduzir a banda lá que você quiser. Esse modelo Tech-Binding tem mais uma utilidade didática do que preditiva, de fato, né? Então, esse menos gama-linha é o nome que você dá ao elemento de matriz diagonal. Diagonal é quando os dois caras aqui de um lado e do outro do elemento de matriz são iguais, se chama elemento de matriz diagonal. Elemento de matriz diagonal do potencial ΔVn. Você chama isso de menos gama-linha, né? E o outro caso que pode dar algum valor razoavelmente apreciável é quando os dois orbitais atômicos são primeiros vizinhos, né? Aí, nesse caso aqui, onde o K ou é N mais 1 ou é N menos 1, em outras palavras, está à direita ou à esquerda do φn, né? Esse fulano que está ou aqui ou ali, né? Aí, nesse caso, o valor da integral também deve ser razoavelmente apreciável. Quando essa função está quilômetros para a esquerda, aí, pelo mesmo argumento da sobreposição, você pode ignorar isso solenemente, tá? Então, a gente, no modelo Tech-Binding, leva em conta esse elemento de matriz também, precisamente o produto dessa função, vezes essa função, aí já viu que vai ser só ali, naquele miolo ali, que vai ser importante, vezes essa função laranja que está aqui, entendeu? Que, ó lá, tem um valorzinho ali, entende? Essa integral aqui, ó, é exatamente aqui, mais ou menos, que ela tem todo o valor dela, é bem ali, né? Então, ela tem algum valor, você leva isso em conta e você chama isso de menos gama. Se você estiver pensando aqui, que diabos eu chamei isso aqui de menos gama-linha e menos gama e não de gama e gama-linha, é por conta do sinal. Aqui, o orbital, aqui, está vendo aqui, esse orbital aqui é positivo, né? Como eu desenhei, esse aqui é positivo, mas o potencial é negativo, né? Então, o produto de uma função positiva vezes uma negativa, a integral disso vai ser negativo, né? Então, por isso eu usei menos gama-linha, supondo depois que o gama-linha é positivo e o gama também é positivo. Tá? É isso, só isso. Então, desses elementos de matriz, eu só considero K ou igual a N ou vizinho ao N. Tá? E aí atribuo esses símbolozinhos aí, menos gama-linha, menos gama. Tá certo? É isso, acabou. É só isso. Agora podemos, no final da história, só sobram duas constantes. O elemento de matriz do Hamiltoniano diagonal, entre φn e coisa, é E atômico menos gama-linha. De onde é que veio aqui? Daqui, ó. Quando K, olha aqui, quando K é igual a N, essa coisa aqui vira 1, né? Então tem o E atômico aqui, né? E quando K é igual a N nesse pedacinho aqui, dá o menos gama-linha. Daí que veio isso aqui, ó. Daí veio E atômico menos gama-linha, a gente chama isso de alfa. Né? A energia atômica do orbital atômico também é negativa em geral, né? Então a gente chama isso aqui de menos alfa, é a constante associada ao termo diagonal. E o termo, se chama termo diagonal, isso aí. E o termo fora da diagonal é simplesmente o menos gama. Tá? É simplesmente o menos gama. Esse se chama o acoplamento de primeiros vizinhos, é o nome dele. Primeiros vizinhos, porque esses dois caras aqui são vizinhos imediatos, né, na cadeia. Né? E todo o resto a gente considera como zero. Todos os outros elementos de matriz a gente considera como zero porque são muito pequenininhos mesmo. Né? Esses são de longe os mais importantes. Bom, então, usando esses símbolos aí, não tentando calcular eles, quanto que eles valem, né, a gente já consegue escrever a expressão da banda. Olha só. Bom, e o comentário é esse, né, que em modelos mais sofisticados se calcula no braço esses elementos de matriz. Né, esses elementos aí são calculados para valer mesmo, não se usa essas aproximações aí de eu não vou considerar além do segundo vizinho, não, eles calculam tudo, né? Aí faz a integral mesmo, enfim, aí os programas de Hartree-Fock, por exemplo, né? Aí eles calculam para valer mesmo, esses caras aí, eu vou comentar sobre isso no final. Mas o modelo Tech-Binding é isso, você faz tudo, você ignora a sobreposição de orbitais primeiros vizinhos e considera o acoplamento apenas entre primeiros vizinhos. É isso que é o negócio. Pronto, agora voltando aqui ao nossa equação de Schrödinger projetada, agora eu consigo, usando aí o valor dos elementos de matriz que eu já determinei, né? Isso aqui faltava determinar isso, agora já determinei, né? Agora é só escrever aqui.
Bom, primeiro ponto aqui, ó, essa equação aqui fica escrita dessa forma. Perceba uma coisa aqui. Esse K aqui é fixo, né? Você tem que atentar para o que está sendo somado. O que está sendo somado é o N, né? Então, como esse elemento de matriz aqui, ele só não é zero se o N e o K forem primeiros vizinhos ou iguais, né? Então, apenas quando o N é igual a K menos 1, ou o N igual a K, ou o N igual a K mais 1, nessa soma que está aqui, você tem alguma coisa. E é isso que o lado esquerdo aqui está dizendo, né? Esse é o termo aqui que você obtém quando o N é igual a K menos 1, né? Observe que o Xn ali vira XK menos A, né? É o espaçamento entre os átomos. E o φK, H vezes φ, K menos 1 é o menos gama. Lá, a nossa notação é isso, é o acoplamento de primeiros vizinhos. Quando K é igual a N, né? Aí vira E daí QXK, e aparece o termo diagonal. Quando N é igual a K mais 1, aí dá, de novo, menos gama, só que aparece essa coisa que está aqui, né? Esse elemento de fase. Do lado direito é mais simples ainda, né? Porque esse cara aqui, o N tem que ser igual ao K, né? Então só sobra esse fulano que está aqui. Aí você já viu o que acontece aqui, né? Esses caretas aqui cancelam, tá vendo? Tem o E na IQX aqui, um E na IQX aqui, E na IQXK, né? E na IQXK, e tá, enquanto cancela aqui, cancela tudo. E aí eu obtenho isso aqui, ó. Tem isso, isolando o EQ, né? Que é o final das contas o que eu quero, né? O EQ é menos alfa, menos gama, vezes a soma desses dois fulanos que você reconhece como sendo duas vezes o cosseno. É isso que se chama, a famosa banda tight binding. É isso que é a banda de energia que você obtém quando você usa um único orbital por sítio, né? E a pinta dessa banda é essa que está aqui. Isso aqui é a zona de Brillouin, né? De menos π sobre A, π sobre A. E isso aí é uma função cossenoidal, simplesmente isso, né? É claramente uma banda de energia. A anotar aqui que o centro da banda é menos alfa, que, como você se lembra do slide anterior, o menos alfa é praticamente a energia do orbital que deu origem a essa banda. Agora, você já viu que essa banda aqui, ela não é no eixo de energia lá, não aparece em qualquer lugar. Ela aparece exatamente na faixa de energia do orbital atômico que deu origem a ela, entendeu? Essa que é a conexão entre a energia das bandas e a energia do orbital atômico que deu origem a ela. E o acoplamento, esse acoplamento de primeiros vizinhos, esse número gama que está aqui, ele é que dá a amplitude aqui da banda, né? A banda se estende de menos alfa mais 2 gama, né? O cosseno aqui vai de menos 1 a 1, né? Então vai de menos alfa a 2 gama a menos alfa menos 2 gama. A largura da banda é 4 vezes o acoplamento, né? 4 vezes o acoplamento, o que te leva a perceber, o acoplamento fraco vai dar origem à banda fina. Um acoplamento forte entre os dois orbitais vai dar um gama grande, né? Vai dar origem a uma banda extensa, entendeu? Essa é a intuição principal que você ganha quando você faz esse Hamiltonian tight binding. Na verdade, são essas duas coisas, eu diria, que são os dois pontos fortes do modelo. Primeiro, que você consegue associar as bandas de energia dos sólidos com os orbitais atômicos dos átomos que constituem o sólido. E segundo, você tem uma noção apreciando a largura da banda que foi produzida, da intensidade do acoplamento entre aqueles orbitais atômicos, primeiros vizinhos, né? Será que é um indicativo, né, uma banda gorda, né, em energia, é um indicativo de que os orbitais atômicos que deram origem àquela banda se sobrepõem muito, as nuvens eletrônicas se sobrepõem bastante, tal coisa, isso é um indicativo disso. Quando você olha no espectro de uma banda fininha, esses orbitais que deram origem a essa coisa aí, é quase como se eles não se misturassem no cristal, entende? Tem pouca mistura daqueles orbitais, entende? Aqui, ó, no caso aqui que a gente viu na aula passada, lembra das bandas do ouro, né? A gente comentou isso na aula passada. Isso aqui é o ouro, né? Isso é a densidade de estados aqui do lado esquerdo. Isso aqui é o espectro de bandas, né? E eu chamei a atenção, eu falei que não dava para justificar, né? Mas que essa região de energia que está aqui, as bandas eram de origem do orbital D, né? Porque lembra que o ouro tem, cadê aqui minha tabela periódica aqui, ó? O ouro é um gás nobre, o xenônio, né? E tem o orbital 5D completo, né? com 10 elétrons, e o orbital 6S com 1 elétron. Então, esses são os dois orbitais de valência, que vão dar origem a todas as bandas deles, são o 5D e o 6S. E esse cálculo que está aqui levou em conta os dois, entende? Mas, porém, os orbitais D,
eles deram origem a essas bandas aqui, ó, bem horizontais, tá vendo aqui? A amplitude das bandas. Eu sei que é bem difícil você identificar uma banda tão claramente quanto o desenho aqui, essa coisa que está aqui, né? Mas é porque aqui tem um monte de bandas, tudo misturado, né? Então, mas você vê claramente que as linhas são praticamente horizontais, diferentemente dessas linhas que estão aqui, né? Que são bem amplas, sobem bastante, descem bastante energia, né? Essa região aqui, as bandas são praticamente horizontais, que dão origem a uma densidade de estados muito grande. Isso sugere, né, baseado no que a gente acabou de ver, que o grau de sobreposição dos orbitais D deve ser bem menos significativo do que os orbitais S, que são os responsáveis por esses outros ramos aqui do espectro, entendeu? E a razão pela qual é pela forma do orbital. Isso você entende qualitativamente. Lembra desses desenhos aqui de química lá, dos orbitais S, que são isotrópicos, né? Uma esfera, basicamente é uma esfera, né? Os orbitais P, que são essas coisas assim, né? Orientados nas 3 direções do eixo cartesiano, e isso é um dos orbitais D, né? Não são todos os orbitais que têm essa cara, mas tem esses lobos assim bem finos, o orbital D. E é exatamente o fato dele ter mais lobos e, consequentemente, ser menos isotrópico, o orbital D, né? Ele é bem fino, ele só existe em certas direções. Aqui, ó, nessa direção que está aqui, não existe o orbital D, só nessa direção aqui, daquela, é que ele existe. Então, para você ter uma sobreposição apreciável de 2 orbitais D, você tem que botar os 2 lobos bem orientados, bem juntinhos, tá? É muito mais complicado do que botar 2 orbitais S em sobreposição direta. Aqui, ó, 2 orbitais S é fácil, só botar 2 esferas juntas, mas tem uma região significativa de sobreposição. Orbitais S, em geral, dão origem a acoplamentos fortes e bandas largas, entende? Ao passo que orbitais D, a sobreposição, isso é uma tentativa patética aqui de desenhar o negócio, mas enfim, a sobreposição ali é bem pequenininha, né? Fundamentalmente em função da direcionalidade e da finura desses orbitais naquelas direções onde eles existem, né? Isso, simplesmente porque é difícil você sobrepor, né, nuvens que são muito finas espacialmente, muito orientadas. Só existe naquela direção, só existe naquela. Então é muito difícil você ter uma sobreposição significativa. Muito mais fácil com orbitais S e mesmo com orbitais P, né? Os orbitais P têm o problema da direcionalidade também, né? Mas pelo menos você quando eles estão apontados na direção certa, a sobreposição é significativa, né? Mas os orbitais D e F, menos ainda, né? Sempre dão origem a bandas finas. Sempre. Né? Que é o que você está vendo aqui no caso do ouro. Né? Todos os metais de transição têm essa característica. Porque todos eles têm orbitais de valência D e S. Né? Essa é a característica dos metais de transição. Todos aqueles caras lá que ficam naquela faixa horizontal da meiuca da tabela periódica, né? Tipo titânio, vanádio, ferro, cobre, essas coisas, né? Molibdênio, esses caras lá embaixo, todos eles têm os níveis de valência dele, que são os caras que dão origem às bandas no final da história, são orbitais S, dessa forma, que dão origem a uma banda gordona, que você está vendo aqui, né? E orbitais D, que dão origem a estados bem concentrados e bem finos, né? Enfim, é isso. Ok. O comentário agora sobre gama e gama-linha, voltando agora à discussão do modelo Zeithaml, né? O gama e o gama-linha diminuem com a separação interatômica. Como assim? Dessa forma que está aqui. Olha a definição aqui do que é o menos gama-linha. Lembra do gama-linha? Era isso aqui, né? Esse elemento de matriz do orbital atômico centrado no mesmo sítio com aquele delta Vn, quer dizer, o resto do potencial cristalino depois que você subtraiu o potencial atômico do sítio N, né? Isso aqui que é a definição do gama-linha, né? Olha aqui, ó, o desenho. Está aqui, ó, o resto, tá aqui o resto do potencial verde, esse aqui é o φxn, né? É isso, essa curva verde é esse cara que está aqui, né? E essa curva azul são esses 2 fulanos que estão aqui, né? É isso que você tem aí. Isso aí é a situação quando o espaçamento aqui é A, né? Agora eu vou desenhar uma situação onde os átomos estão mais espaçados. O mesmo potencial, tá? Vai ser exatamente o mesmo potencial atômico, mas os átomos de silício, lá do QCAG que você está estudando aí, só que eles estão mais espaçados, né? Olha só, está aqui. Está vendo que o potencial atômico é idêntico? Essa curva é idêntica aqui, né? Quando você soma essa curva preta tão espaçada como está assim, o resultado do potencial cristalino vai ser a soma dessa coisa laranja que está aqui com essa curva preta. Mas a destacar aqui é que quando você separa os átomos, olha o tamanho do platô que se forma aqui, ó, tá vendo? A região do platô desse delta Vn
que é exatamente centrada em cima do átomo N, né, fica enorme, entendeu? Ela estica junto com a separação, né? Quando você separa, aqui não, a região onde ele é zero é aquela coisa que está ali, né? Aqui ela tá dessa forma que ela aumenta de tamanho, né? Talvez não seja muito claro, mas ela aumenta de tamanho, né? De tal forma que a integral dessa função azul que é a mesma que aquela, não tem diferença nenhuma a função azul, né? O orbital atômico, mas com esse potencial laranja aqui, ele é muito menor do que a dessa mesma função azul com esse outro careta que está aqui. Apesar de ambas serem pequenas, né? Essa aqui de baixo é menor ainda, porque o tamanho do platô ali, que fica exatamente embaixo do orbital, é maior, entendeu? Esse que é o argumento pelo qual o gama linha diminui à medida que o espaçamento entre os átomos aumenta. E o mesmo pode ser dito sobre o elemento de matriz desse potencial ΔVN, em termos de orbitais primeiros vizinhos. Está lá, os dois orbitais primeiros vizinhos, né? Nesse caso aqui, esse elemento de matriz é o produto dessa função vezes essa função vezes a função laranja. Aí onde que esse troço é importante? É só aqui nessa regiãozinha aqui, apenas aqui, né? Só ali. Tá vendo ali? Ó, aqui ainda tem os dois caras ali, tem um valor razoável e esse cara ainda tem um valor razoável. É só aqui nesse tantinho que tá aqui. Agora, olha o que acontece aqui quando o espaçamento é maior. Percebeu? O primeiro que a sobreposição dos dois já sumiu praticamente. Tá? Aqui ainda tinha uma sobreposiçãozinha ali, né? Aqui não tem mais nada. E pior, ele é multiplicado e ele cai exatamente em cima da região onde o ΔVN é zero já. Entendeu? Então, esse cara que está aqui cai muito fortemente com a distância entre os átomos, assim como esse cara aqui também. Esse é o argumento. Tá? O que dá origem a desenhos como esse aí, que você vê em tudo que é livro de estado sólido, né? Como é que a banda se forma em função do orbital atômico. Né? Quando o gama-linha some, a única coisa que sobra ali é a energia do orbital atômico. Aqui você está vendo aqui a separação entre os átomos, né? O parâmetro de rede, né? Evoluindo para zero aqui, né? E à medida que o parâmetro de rede aumenta, indo para a direita, né? Isso aqui é a largura da banda, né? Que em uma dimensão é 4 gama, né? Como o gama diminui, né? Você está vendo que à medida que você aumenta a separação, a largura do negócio fica cada vez menor, né? E à medida que a separação entre os átomos aumenta, o gama-linha também some. Né? E aí o termo diagonal some, né? E vira simplesmente a energia do átomo. Então você vê que à medida que você separa o cristal, mentalmente, né? Porque não dá para fazer isso na prática, né? Que você fosse separando, os átomos começam a se comportar como se fossem independentemente. Entende? A energia, a banda vira a energia dos átomos. Né? É isso. À medida que você aproxima os átomos, aí que começa a aparecer a banda ali, com uma largurazinha apreciável, e tem uma distância aqui, que é uma distância de equilíbrio, onde tem a largura de equilíbrio ali que é determinada por outros fatores, né? Que dá a largura de equilíbrio da banda. Mas é isso. O modelo Tate-Binding e a maneira como esses gamas aí variam com a separação permitem você entender como que o cristal vira um bando de átomos independentes. Entendeu? A banda vai ficando fina, 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 e ela converge para o valor da energia do nível atômico que deu origem a ela. Entendeu? Essa que é a jogada. Isso é muito confortável, assim, confortante, né, do ponto de vista de compreensão, porque você permite você entender. Agora entendi, aquelas macarronadas, aquelas coisas horríveis, aquelas bandas horrorosas lá, elas têm uma conexão com os orbitais atômicos. Né? Se os átomos fossem muito, muito separados, você ia ver aquelas bandas afinarem, e toda aquela macarronada virar um traço, né? Na energia dada pela energia do orbital atômico, entendeu? É isso. Ok, então tá bom. E sobre o sinal de gama, né? O sinal de gama depende do tipo de orbital atômico. Isso é um detalhe técnico aqui para a gente, aí, com esse orbital azul que a gente está falando ali, que ele é todo positivo, não tinha importância. Mas se você, nesse caso que está aqui, ó, quando você usa esses orbitais com essa forma que está aqui, inteiramente azuis, né? Isso seria um orbital que você, no jargão, diria que é do tipo S, né? Porque ele não tem nódo, não tem nada, né? Ele tem o mesmo sinal em todos os pontos do espaço. Essa seria a versão unidimensional de um orbital do tipo S, né? Ele não muda de sinal em lugar nenhum, é inteiramente positivo. Está aqui dois orbitais inteiramente positivos. O potencial cristalino subtraído, né, do potencial atômico N, ele é negativo, né, como potencial cristalino é. E aí, quando você aprecia ali a região aonde os caras ali, onde o produto dessas três funções aqui é determinada, né? A integral dessas três funções é determinada por essa regiãozinha que está aqui apenas. Né? Aí você só conta o número de coisas positivas. Aí tem uma função positiva,
e uma função negativa. Então, a integral dessa função vezes essa função vai dar negativa. É por isso que a gente definiu o símbolo como sendo menos gama. Né? Mas, se eu tivesse usado uma função base do tipo que troca sinal, isso acontece, né? Tem vários orbitais atômicos. Isso aqui seria um orbital, é uma versão unidimensional de um orbital atômico tipo P, que troca de sinal, né? De um lado ele é positivo, do outro lado é negativo. Né? Aí, observe o que aconteceria aqui com essa sobreposição aqui. A sobreposição desse orbital vezes o orbital ali do lado esquerdo, vezes o ΔV, olha ali exatamente na região onde define ainda o valor da integral. Ó. Esse cara é positivo, mas esse rabo ali do cara que está à direita é negativo. E o potencial também é negativo, entendeu? Aí o produto aqui vai dar positivo, entendeu? O gama, quer dizer, o elemento de matriz vai ser positivo. Né? Então, esse menos gama, o símbolo menos gama ficaria um tanto inapropriado, né? Porque o troço aqui seria positivo, né? O gama trocaria de sinal. E isso tem como consequência o gama trocar de sinal, que a banda que eu apresentei dessa forma aqui, presumindo que o gama era positivo, né, presumindo essa situação que está aqui, se os orbitais que eu tivesse tratado fossem essas, a banda que eu obteria seria assim. Seria exatamente invertida. Né? A banda inverte de sinal dependendo do sinal do gama. Né? Isso depende do tipo de orbital atômico. É só um parênteses técnico aqui, porque você analisando, você vendo a aula, você imaginaria, porra, então esse modelo Tightbinding só produz bandas dessa forma, quando não é verdade, né? A gente já viu vários cálculos aí de calcular de outra maneira, que tem banda que faz... tem banda que faz assim, no espaço Q, né? Tem banda que faz assim, tem banda que faz assim, depois tem outra que faz assim, tem de tudo com concavidade, né? E aqui você vê que o que decide isso aqui, no contexto do modelo Tightbinding, é o sinal desse acoplamento de primeiros vizinhos, que é determinado, por sua vez, pelo tipo de orbital atômico que você está usando. Entendeu? É só um comentário parentético aqui, não, enfim, não tem nada, só para... Enfim. O caráter ligante e antiligante dos autoestados. Olha só, eu fazendo um contato com um assunto lá da primeira aula, ou segunda aula, daquela história de orbital ligante e orbital antiligante. No contexto molecular, a gente diz que um orbital molecular é ligante quando a nuvem eletrônica tem nuvem eletrônica apreciável entre os átomos. A gente diz que o orbital é ligante. Quando tem um nodo do orbital molecular, em outras palavras, a nuvem eletrônica é zero, no meio dos átomos, você diz que ele é antiligante, ele não contribui para manter a molécula unida. A mesma coisa pode ser dita do cristal, que afinal de contas o cristal é uma mega molécula. Né? Então, está ali a expressão da função de Bloch, né? Eu vou considerar alguns Qs aqui, alguns vetores de onda, e vamos apreciar aqui. Primeiro, o Q igual a zero. Né? Olha o Q igual a zero aqui. Esse aqui seria o nosso orbital atômico. Né? E essa curva tracejada que está aqui é esse cara que está aqui no contexto de... Eu estou ignorando o fato desse troço ser complexo, estou pegando só o cosseno dele ali. Né? Então, o cosseno de QXN, né, vira cosseno de 0x. Né? Se o Q igual a zero, vira 1. Né? Então, a função de Bloch, para esse ponto que está aqui, é uma coisa como essa que está aqui. É um bando de orbitais atômicos somados dessa forma que está aqui. Essa aqui é a função de Bloch associada a esse cara que está aqui. Entendeu? E por que isso aqui é ligante? É ligante porque, olha só, ele tem peso eletrônico entre os átomos. Está vendo ali? Um átomo, outro, olha lá. A função de onda não é zero ali, não. Está vendo? Por isso que a gente diz que esse cara aqui tem um caráter ligante. O cara do fundo da banda tem um caráter ligante. Ele contribui para manter o cristal coeso. Entendeu? Em contrapartida, aquele fulano lá no topo lá da zona de Brillouin, aqui está tracejado porque eles são o mesmo estado, na verdade. Né? Está aqui representado. Agora, a função, essa fase que está aqui, né, o N aí, o Q agora, é π sobre A. Né? Então, eu plotei aqui tracejado o cosseno de πx sobre A. Né? O espaçamento entre esses bichinhos aqui é A. Né? Então, essa coisa aqui troca de sinal a cada A. Entendeu? Sobe, tá vendo aqui? O período desse cosseno aqui é 2A, tá certo? E aí, quando você multiplica esses valores aqui, 1 nesse sítio aqui, vezes menos 1 nesse sítio aqui, vezes 1 nesse sítio aqui, os orbitais atômicos ficam trocando de sinal, dessa forma que está aqui. Essa pinta azul aqui, essa curva azul, é a pinta da função de Bloch associada àquele fulano que está ali. E por que isso aqui é antiligante? É antiligante por causa disso aqui, ó. Olha entre os átomos ali, tá vendo? Tem um nodo da função de onda. Percebeu? Tem um nodozinho da função de onda. Esse cara aqui não contribui para manter o cristal unido. Entendeu? Mas no global, enfim, há uma contribuição, o cristal acaba unido. Mas ele tem um caráter antiligante, você pode dizer.
E um cara no meio do caminho ali, por exemplo, aí não é nem, enfim, é um troço no meio do caminho, né? Então está aqui o caso aqui, π sobre 2A, o valor de Q igual a π sobre 2A, então o tracejado aqui é cosseno de πx sobre 2A, né? E aqui multipliquei o valor, melhor dizendo, né? Eu multipliquei o valor do cosseno de πx sobre 2A pela autofunção. Então aqui eu multiplico por 1. A função que devia estar sentada aqui foi multiplicada por 0, porque esse é o valor do cosseno ali, por isso que ela sumiu. E a função que estava sentada aqui, ela é multiplicada por menos 1, entendeu? Então fica essa oscilação aqui, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1 e tal coisa, entendeu? E aí essa é a cara do negócio. Você percebe que sobre alguns dos átomos aqui tem um nódo, tá? Não tem peso eletrônico nenhum dentro desses átomos que está aqui. É um caso curioso aqui, intermediário. Qualquer outro caso aqui você pode analisar nesses termos que está aqui. O único comentário que eu faço aqui é que essa representação pode causar uma confusão, porque eu não estou multiplicando o orbital pela função cosseno de πx sobre A. Né? Essa função tracejada que está aqui, ela está sendo usada, essa coisa que está aqui, eu chamei a atenção sobre isso, né? Esse cara que está aqui não é cosseno de qx, é o valor de cosseno de qx no ponto xn. Entendeu? É diferente. Então, nesse ponto que está aqui, ele está multiplicando. Eu estou usando só o valor do cosseno nesse ponto, tá vendo? Eu só estou usando isso. Só estou usando o valor do cosseno aqui e multiplicando o orbital inteiro por aquele valor. Aqui, nesse caso, eu só estou consultando a função tracejada nesses valores que estão aqui mostrados, entendeu? É isso que é o ponto aqui, pode ser meio confuso aí para... A função tracejada só é consultada nos pontos que ela está exatamente em cima de um sítio aqui. Aí você multiplica todo o orbital que está embaixo daquele ponto ali por aquele valor, entendeu? Então, tá bom. É isso, só um comentário técnico assim, para explicar a figura, porque às vezes causa um... Tá. E o que muda se a gente introduzir mais orbitais atômicos ou mais átomos na base? Então, está aqui ilustrado uma situação onde eu tenho a cadeia aqui, eu quero fazer um cálculo mais sofisticado, então, em vez de incluir apenas um único orbital para o átomo que está aqui, eu vou incluir dois orbitais atômicos diferentes, né? Esse é o φ1 e esse é o φ2. Em geral é assim, né? O primeiro estado, o primeiro orbital atômico tem um caráter S e o segundo tem esse caráter oscilatório. Em geral é assim, né? O outro tem 2 nodos e tal coisa. Né? Eu estou ilustrando aqui qualitativamente. E aí você escreve isso. É isso que muda. Em vez de escrever aqui simplesmente o orbital único que você escolheu, você escreve uma combinação linear dos orbitais que você escolheu. Né? E você faz isso para cada um dos átomos do seu cristal, né? Esse aqui é o orbital do tipo 1 sentado no átomo N. Isso aqui é o orbital do tipo 2 sentado no átomo N. Entendeu? Igualzinho a antes, só que agora o orbital atômico é uma combinação linear indeterminada ou a ser ajustada desses dois orbitais atômicos. É isso que acontece. Aí quando você substitui ali na equação de Schrödinger que você está querendo resolver, isso aqui é uma onda de Bloch, né? Esse cara aqui é uma onda de Bloch. Né? Então você substitui ali. Agora a diferença é que você tem duas projeções para fazer. Você pode projetar a equação no orbital, você vai projetar nos orbitais do sítio K. Isso é igual a antes. Mas só que você tem dois tipos de orbital no sítio K. O orbital do tipo 1 e o orbital do tipo 2. Quando você projeta no orbital do tipo 1, você obtém uma equação. Quando você projeta no orbital do tipo 2, você obtém outra equação. Entendeu? Aí você tem duas equações e você obtém um troço assim. Você obtém um sisteminha 2x2. A matriz aqui depende do valor de Q que você tá fixado, né? E aí o problema é esse, você obtém dois autovalores por cada Q que você escolhe. Cada vetor de onda da primeira zona de Brillouin vai dar origem a dois valores, dois autovalores diferentes. Significa, portanto, que você vai obter duas bandas. Entendeu? Aí você já percebeu que o número de orbitais atômicos que você introduz vai decidir quantas bandas você vai obter no seu cálculo. Né? A gente começou discutindo apenas um único orbital atômico por sítio, né, por célula unitária, então produziu uma banda só. Agora, quando você faz isso, você vai obter duas bandas. Se você tiver introduzido 13 orbitais atômicos por átomo, você vai obter 13 bandas. Entendeu? O seu cálculo vai ser mais preciso, possivelmente. O número de bandas que o modelo Tite-Binding produz é igual ao número de orbitais atômicos usados por célula unitária. Né? A contagem do número de orbitais, não é o número total de orbitais atômicos do cristal, porque, enfim, é infinito isso, né? Mas é por célula unitária. E possivelmente pertencente a átomos distintos. Muitas vezes você faz o cálculo de situações onde a sua rede não é uma rede de Bravais, onde tem base, né? Tipo NaCl, por exemplo, ou silício mesmo, né? Silício tem dois átomos de silício por célula primitiva, né?
E aí você tem que, na contabilidade do número de orbitais, é o número de orbitais dentro da célula primitiva. Pode ser até que os orbitais estejam pertencentes a átomos diferentes, mas não interessa, é o número total dentro da célula primitiva. É isso. E o que muda em 2 e 3 dimensões? Resposta, nada. Não muda absolutamente nada. É tudo igual. Está aqui a expressão da função de Bloch, né? Apenas o vetor de onda Q aqui é um vetor mesmo, né? Não é um número, e a posição dos átomos é um vetor, no espaço tridimensional ou bidimensional. Mas isso aqui é idêntico a antes, né? É um fatorzinho de fase aqui, né? Decidido pelo vetor de onda que você está considerando, e isso aqui é a combinação linear de orbitais atômicos centrados em cada um dos átomos da sua coisa. Soma sobre todos os átomos do seu cristal. Em cada um deles, você está considerando 1, 2, G orbitais atômicos. Entendeu? É isso. E aí, você, como resultado de substituir essa coisa que está aqui na equação de Schrödinger e projetar em cada um dos orbitais atômicos, dos G orbitais atômicos, você vai obter G bandas. É aquilo que eu acabei de comentar no slide anterior, né? Se você está usando uma combinação linear por célula primitiva, você está colocando G orbitais, então você vai obter G bandas. É isso. Agora, umas ilustrações aqui. Uma cadeia unidimensional com 2 átomos. Né? Tem o átomo azul e o átomo vermelho. E aí a próxima pergunta: e quantos orbitais você vai considerar por átomo? Apenas um. Eu vou considerar um orbital para o átomo azul e um orbital para o átomo vermelho. Então pergunta: quantos orbitais atômicos tem na célula primitiva aí? 2. Né? Eu vou obter 2 bandas. Então está aqui. É exatamente o que você obtém. Esse é o cálculo aí desse sitezinho aqui, que tem vários exemplos aí de coisa. Isso aqui é a zona de Brillouin, é metade, né, só da zona de Brillouin, porque a outra metade é idêntica. Né? É o Q vezes o A aqui entre 0 e π. Isso aqui é 3,14, né? Esse é o pedaço da direita ali da zona de Brillouin. E está aqui as 2 bandas. Né? Cada ponto Q aqui produz dois altovalores. Tem 2 bandas no final. Né? O significado desses símbolos E1 e E2 é isso aqui. O E1 é o elemento de matriz diagonal do hamiltoniano no orbital azul. O orbital azul, quer dizer, sentado no átomo azul, né? E o E2 significaria isso aqui, é o elemento de matriz do hamiltoniano entre 2 orbitais idênticos vermelhos. E o orbital e o T, e o acoplamento T, que ele está usando esse símbolo aí, às vezes se usa T em vez de gama. O acoplamento T significa a sobreposição do elemento de matriz fora da diagonal, né, do H entre um φ e um φ vermelho e um φ azul, necessariamente primeiros vizinhos. Né? E é isso aí que se obtém. O que você acha que acontece nesse espectro aí se o acoplamento entre os orbitais, o acoplamento T aqui é o acoplamento desse cara com esse cara que está aqui, né? Tem a ver com a sobreposição, né? O que acontece se a sobreposição for diminuindo e tal coisa for tender a 0? O que você acha que acontece? Não sei, vamos ver aqui, ó. O que acontece aqui, ó? O T vai para 0, né? Ó, sobe com esse T aqui. Aí o que acontece ali? Ó? Apareceu E1 mais E2 sobre 2, mais ou menos, raiz quadrada, um meio aqui, né? Tem um meio ali, né? Esse um meio. Raiz quadrada de E1 menos E2 ao quadrado é módulo de E1 menos E2, né? Vamos supor que o E2 é maior do que E1? Tá, então vamos supor que o E2 menos E1, assim. E aí, quais foram os níveis que você obteve aqui? Com o sinal mais aqui, ó. E1 mais E2 sobre 2, mais E2 menos E1 sobre 2. Deu E2. Agora com o sinal menos. E1 mais E2 sobre 2, menos E2 menos E1 sobre 2, deu E1. Quando o T vai para 0, esse cara que está aqui, ó, puff, vira E2, e esse cara que está aqui vira E1. A cadeia se desacoplou completamente, você tem um bando de átomos azuis e um bando de átomos vermelhos, todos eles separados, entendeu? Então é isso, você só tem os orbitais de energia Z2 e E1 e acabou, não tem mais nada, entendeu? É isso. Muito bem. E agora um cálculo aqui de lítio. Lítio é um metal alcalino, né? E os metais alcalinos, eles são muito, como eles só têm um orbital de valência, um orbital S de valência, frequentemente se fazem cálculos usando apenas aquele único orbital enfim, um único orbital por lítio, né? por átomo de lítio. E aí o espectro que se obtém, o lítio se arranja numa rede BCC, e o resultado é esse que está aqui, também tirado do mesmo site que está ali.
Esse aqui são os pontos P, N, H e gama, lá está ali mostrado, né? O P, N, H e gama da zona de Brillouin, e esse é o cálculo que está aqui. Uma banda, por que é uma banda? Porque ele só está usando um orbital por átomo, por isso que ele só tem uma banda, né? Cada ponto Q aqui só tem um único alto valor, né? A largura, a destacar aqui a largura da banda, em 3 dimensões, não é 4 gama. 4 gama foi em uma dimensão, né? Quando você faz os cálculos em 3 dimensões, invariavelmente, você vai encontrar a largura da banda sendo 16 vezes o acoplamento de primeiros vizinhos, né? Perceba que isso é o produto de cossenos, está vendo aqui? Ó, cosseno, cosseno, cosseno. Então, o maior valor que essa coisa aqui assume é 1, e o menor é menos 1. Então, a largura completa do negócio é 16 gama. Só que em eletronvolts, eu não sei onde é que ele calculou esses valores de gama aqui, mas ele está dizendo que essa largura aqui é 8 eletronvolts, né? Então, isso sugere que esse aqui é o significado do alfa e do gama, o termo diagonal e o termo de acoplamento, e o gama, pelo visto, aí é meio para o átomo de lítio, é um valor razoável. Né? Esse é um cálculo mas isso aqui é um cálculo usando funcional de densidade, né? Isso aí é tirado desse artigo que está aqui. E aí, obviamente, tem muito mais bandas aqui. Por quê que tem muito mais bandas? Tem muito mais bandas porque o cara expandiu lá os autoestados, os orbitais atômicos do lítio em muito mais do que simplesmente um orbitalzinho de valência S, né? Mas você vê que essa coisa que está aqui faz um serviço muito razoável aqui, ó. Observe aqui, olha aqui o gama. O problema que está aqui, eles apresentam esses caminhos dentro da zona de Brillouin de maneiras totalmente arbitrárias. Enfim, você tem que ajustar aqui o que você está vendo aqui. Aqui o caminho de gama até H. Está vendo? Essa coisinha que sobe ali. Olha aqui, vou procurar aqui, ó, gama até H. Onde é que está aqui? Ó, gama até H. Está vendo aqui? Ó, essa coisa que está aqui. Ops. Essa coisa que está aqui, supostamente, no modelo Tide-Binding, dessa coisa que está aqui. O acordo não é lá essas coisas, mas, enfim, é razoável, né? A curvatura não é exatamente igual, tal coisa. Aqui, de N até H, olha, a previsão Tide-Binding é isso aqui, né? Gama até H ali. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, o gama, aqui, ó, gama até H. Onde é que está o gama até H aqui? Gama até H não, N até H, né? Cadê o N e o H aqui? Ó? Aqui, NH, tá vendo aqui? Ó? NH. Então, é essa coisa aí que o Tite-Binding prevê, é essa coisinha que tá aqui. Tá vendo? O Tite-Binding, como ele só usou um orbital, essa coisa aqui, ele não tem nem como pegar nem essa coisa que tá aqui, né? Enfim, é isso. Essas coisas mais altas aqui, o Tite-Binding não tem a menor chance, porque não botou orbital suficiente para pegar isso, né? Entendeu? Essa que é a história que tá aí. Agora o silício, o último slide aqui. Aqui um cálculo só para a gente treinar nossos olhos aqui. Isso aqui é silício. Lembra que o silício tem, olha aqui, é um FCC com 2 átomos na base, né? Tem 2 átomos de silício na base. Os orbitais de valência do silício, você vê na tabela periódica, é o 3s e o 3p. Só que quando você fala 3p, na verdade são 3 orbitais de valência, né? Então são um total de 4 orbitais de valência por átomo. Então quantos orbitais atômicos você tem por célula unitária? 8, né? O 3s e os 3px, 3py, 3pz de um silício, e o 3s, o 3px, 3py, 3pz do outro. São 8 ao total. Provavelmente é isso que o cara usou aqui. E se você contar aqui quantas bandas tem aqui, obviamente tem um monte de degenerescências aqui, mas se você pegar aqui um ponto aqui onde tem, provavelmente, aqui, ó, pega esse ponto aqui, ó, bem aqui, ó, você vê que são 8 de fato aqui, ó. Você pega um Q bem aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bandas e por conta disso, que ele provavelmente fez isso. A base que ele está usando 8 orbitais atômicos por célula unitária. E o legal desse troço aqui é que ele separa, essa é a densidade de estados correspondente, tá? Essa é a densidade de estados correspondente. Olha o gapzinho ali, o silício tem um gap, né? O lítio não tem, porque o lítio é um metal. O silício tem um gapzinho ali, bem exatamente na energia de Fermi aqui, né? A gente vai comentar sobre isso daqui a uma aula, na próxima aula. E aí ele separa a densidade de estados conforme a natureza S ou P, conforme a origem 3S ou 3P. Veja que eles se misturam, né? Ele consegue meio que projetar, ele faz o cálculo lá dos autoestados, e aí ele projeta os autoestados, desculpe, o que eu fiz aqui? Ele projeta os orbitais e vê lá dos orbitais quem são o pedaço S e quem é o pedaço P, entendeu? E aí ele meio que diz, nessa energia que está aqui, essa energia aqui tem essa contribuição dos orbitais S e essa contribuição dos orbitais P, entendeu? Aí dá essas curvas vermelha e verde que está aqui, cujas somadas
Bom, tá meio esquisito isso aqui, né? Mas somado tinha que dar a densidade de estados total, não sei exatamente como você soma isso aí, mas enfim. Perceba as singularidades de Van Hove aqui, tá vendo? Esses picos aí são as singularidades de Van Hove, né? E aí você diria o quê? Observe que aqui embaixo, ó, aqui do lado abaixo da energia de Fermi, com níveis preenchidos, quem que é maior, o vermelho ou o verde? O vermelho, né? O vermelho é o 3S, entendeu? Então, quer dizer que os níveis, as bandas 3S estão majoritariamente preenchidas. Bom, aqui mudou, né? Mas, melhor dizer, desculpa, falei besteira. Né? Desse ponto aqui para baixo, a banda tem uma natureza S dominante. Está vendo que o S aqui domina sobre o verde. E daqui para cima, a natureza do P é dominante. Isso vai de acordo com o fato de que os níveis atômicos do silício sozinho, né? O 3P fica em cima do 3S. Essa é a disposição energética deles, né? E tem os outros níveis lá de baixo, né? Esse cara que está aqui, quando você junta os cristais, forma uma banda, né, que fica mais alta em energia do que a banda S, né? É o que você está vendo aqui, ó. A banda S aqui é aqui, ó, daqui para baixo. Isso aqui é S. Prioritariamente é S. Daqui para cima, ela é P. Consistente com o fato de que o orbital 3P e o orbital 3S são posicionados nessa ordem de energia no átomo isolado. Certo? Ok, então tá bom. Agora o último... Não, esse aqui é o último slide aí. Sobre cálculos mais avançados, sofisticados, tipo um cálculo Hartree-Fock. Em essência, é a mesma coisa que esse método Tite-Binding aí, porque ele é baseado na expansão das funções de Bloch em termos de orbitais atômicos. Eles se baseiam nisso. Porém, eles incluem bases maiores, né? Então, que vão com esses nomes estranhos aí, STO 3G, 321G, essas coisas estranhas aí. São os nomes das bases atômicas que eles usam para escrever os orbitais atômicos dos átomos, né? São as bases atômicas que eles usam para descrever a função de Bloch, né? Essa é a frase correta. E os elementos de matriz, essa é a principal diferença, né? Os elementos de matriz são calculados no braço mesmo. E que torna, esse é o ponto mais lento desses programas de Hartree-Fock todo, é o cálculo desses elementos de matriz. E isso faz com que, para eles poderem calcular essas coisas aí, convém você exprimir os orbitais atômicos de uma maneira matematicamente que se presta a você conseguir fazer as integrais. E por isso que se usa gaussianas. Você expande os orbitais atômicos em gaussianas. Por isso que tem esses Gs aqui, tá vendo? Isso aqui diz quantas gaussianas você está usando para exprimir o tal e qual orbital atômico, 3S, 3P, sei lá o quê. Você diz quantas gaussianas você está usando, enfim. Mas você invariavelmente escreve os orbitais atômicos em termos de gaussianas, porque não dá para fazer integrais de sobreposição, analiticamente, né? Não dá para fazer integral de sobreposição, ou pior, elemento de matriz do hamiltoniano, com orbitais do tipo hidrogênio, né? Enfim, com funções de onda que você aprende de mecânica quântica, não dá para fazer isso, porque analiticamente é muito enrolado. Então, você usa aproximações gaussianas que aí você consegue fazer o cálculo. Mas esses cálculos dos elementos de matriz é que é o mais complicado. Entende? E o mais importante também é isso, é que a repulsão eletrônica é incluída no hamiltoniano. Quando você calcula o elemento de matriz do hamiltoniano, eles incluem a repulsão eletrônica. Por isso que os cálculos são muito mais de alta qualidade do que esse troço que a gente viu aí na aula de hoje, que é a maneira, a versão, digamos assim, de café com leite de um cálculo Hartree-Fock. Né? Mas está por trás a ideia central, a ideia básica, que é expandir a função de Bloch em termos de orbitais atômicos, é a mesma nos dois casos. Né? Então é isso. Beleza. Deu para ter uma ideia aí, mais ou menos, desse negócio, né?